Olá, amigos da Fé Animada. Bem-vindos a mais um vídeo onde mergulhamos na Palavra de Deus para encontrar forças nos momentos mais difíceis. Se você está passando por uma perda ou conhece alguém que precisa de consolo, este vídeo é para você. Antes de começarmos, um chamado rápido. Se inscreva no canal, ative o sininho e curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem de esperança da Bíblia. Vamos espalhar a fé juntos. Hoje, vamos falar sobre como superar a perda de entes queridos, guiados pelas promessas eternas da Palavra de Deus. Imagine uma tempestade furiosa que arranca árvores antigas de suas raízes. Assim é a dor da perda, que nos deixa desorientados, com o coração partido. Mas, assim como a Bíblia nos mostra que após a chuva vem o arco-íris, um sinal da aliança de Deus com Noé, Gênesis 9:13, a palavra de Deus traça um paralelo poderoso. A perda humana, passageira e dolorosa, encontra seu contraponto na eterna presença e consolo divino. Deixa sozinhos no vale da sombra da morte. Ele é a luz que guia nossos passos de volta à vida plena. Vamos explorar isso juntos, passo a passo, para que sua fé seja animada e seu espírito fortalecido. No coração da Bíblia, vemos que a perda não é o fim da história. Pense no paralelo entre a dor de Jó, que perdeu tudo, família, saúde, bens, e a restauração que Deus lhe trouxe. Jó clamou: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Aqui, a perda é vista como parte do mistério divino, mas a palavra nos assegura que Deus transforma cinzas em beleza. Isaías 61:3. Da mesma forma, a morte de Lázaro, amigo de Jesus, nos mostra que o choro humano é validado por Deus. Jesus chorou, João 11:35, mas ele também declara: "Eu sou a ressurreição e a vida." João 11:25. Esse paralelo nos convida a ver a perda não como um abismo sem fim, mas como uma ponte para a esperança eterna em Cristo. Agora, vamos mergulhar. Mais fundo. A Bíblia não ignora nossa dor. Ela a abraça e a redime. Vamos desenvolver esse tema, explorando princípios bíblicos que nos ajudam a superar o luto, crescer espiritualmente e encontrar paz verdadeira. Primeiro, entenda que Deus está perto dos que sofrem. A palavra de Deus é clara. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Imagine você, após perder um ente querido, talvez um pai, uma mãe, um filho ou um amigo, sentindo um vazio que parece insuportável. Mas Deus não está distante. Ele é como um pai amoroso que se inclina para consolar seu filho. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: "Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados." Mateus 5:4. Esse consolo não é superficial, é profundo, vindo do Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1:3. Para crescer espiritualmente nisso, comece reconhecendo sua dor. Não a esconda, traga-a à luz da palavra. Pense em Davi, que perdeu seu filho. Ele jejuou e chorou, mas depois se levantou, lavou o rosto e comeu, dizendo: "Enquanto a criança ainda vivia, jejuei e chorei. Mas agora que está morta, por que jejuar? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim." 2 Samuel 12:22-23. Aqui vemos um processo de luto. Chorar é necessário, mas a fé nos leva a aceitar e olhar para frente, confiando na soberania de Deus. Agora, vamos falar sobre entregar sua dor em oração. A Bíblia nos incentiva: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Quando a perda nos esmaga, como um peso que não conseguimos carregar sozinhos, Jesus nos convida a lançar sobre ele toda a ansiedade. 1 Pedro 5:7. Confie seus cuidados ao Senhor, e ele o susterá. Salmos 55:22. Oração não é mágica, é uma conversa honesta com Deus. Diga a ele: "Senhor, dói tanto. Por quê?"
e ouça sua resposta na palavra, que promete paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, 6, 7. Para tornar isso imersivo, imagine uma cena. Você está sozinho no quarto, lágrimas rolando, mas abre a Bíblia e lê esses versículos. Sinta o Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus, João 14,16, envolvendo seu coração como um abraço quente. Essa prática diária de oração constrói sua fé, transformando o luto em um testemunho de resiliência espiritual. Muitos cristãos relatam que, ao orar durante o luto, sentem uma presença divina que os fortalece, como se Deus estivesse sussurrando: "Eu estou aqui." Avançando, a tristeza é temporária, mas a esperança em Deus é eterna. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Que promessa linda! No Novo Testamento, Paulo escreve aos Tessalonicenses: "Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem." 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Aqui o paralelo é claro. A perda terrena é como um sono, e a ressurreição de Cristo garante que veremos nossos amados novamente. Pense na história de Maria e Marta, irmãs de Lázaro. Elas perderam o irmão e questionaram Jesus: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." João 11, 21, 32. Mas Jesus as levou a uma fé mais profunda, ressuscitando Lázaro e declarando: "Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11, 25. Essa narrativa nos ensina que o luto pode ser catalisador para crescimento espiritual. Ele nos faz depender mais de Deus, aprofundar nossa crença na vida eterna e valorizar o tempo com os que ainda estão aqui. Para aplicar isso, medite na visão futura. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4. No céu não haverá perdas, só reunião eterna. Essa esperança não nega a dor atual, mas a ilumina. Cresça espiritualmente visualizando isso. Oração. Imagine o reencontro com seus entes queridos aos pés de Jesus. Isso transforma o luto em gratidão pela salvação. Outro pilar é o tempo de luto e o apoio da comunidade. A Bíblia diz: "Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de luto e tempo de dança." Eclesiastes 3, 1, 4. Não apresse o processo, permita-se chorar. Mas não isole-se, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Romanos 12, 15. A igreja, como corpo de Cristo, é projetada para nos sustentar. Histórias reais inspiram. Pense em Ruth, que perdeu o marido e seguiu Noemi, dizendo: "Aonde fores irei, onde ficares ficarei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus o meu Deus." Ruth 1, 16. Essa lealdade em meio à perda levou a bênçãos, incluindo ser ancestral de Jesus. Hoje, junte-se a grupos de estudo bíblico ou ministérios de luto na igreja. Compartilhe sua história. Ouça outras. Isso fortalece a fé coletiva e individual, mostrando que Deus usa nossa dor para consolar outros. 2 Coríntios 1, 4. Vamos aprofundar mais. Como a perda nos molda espiritualmente. Ela nos ensina humildade, dependência de Deus e empatia. Paulo, que sofreu perdas e prisões, escreveu: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam." Romanos 8, 28. Mesmo na perda, Deus tece um tapete de redenção. Cresça refletindo: o que Deus está me ensinando através disso? Talvez paciência, perdão ou gratidão pela vida. Práticas diárias. Leia um salmo por dia, como o 23. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Memorize versículos de consolo. Ore com gratidão pelas memórias boas.
Honre o ente querido vivendo uma vida que reflete Cristo, perdoando, amando, servindo. Isso transforma o luto em legado espiritual. Pense no sofrimento de Jesus. Ele perdeu amigos, foi traído e crucificado. Mas sua ressurreição nos dá vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15, 55. Ao nos identificarmos com seu sofrimento, crescemos em santidade. Participe da ceia do Senhor, lembrando seu sacrifício, e encontre consolo na comunhão com Ele. Para envolver mais, imagine uma jornada. Você começa no vale da perda, mas a palavra é sua lanterna. Cada versículo é um degrau para cima. No topo, paz e alegria. Essa visão anima sua fé. Agora, lidando com emoções complexas, raiva, culpa, dúvida, a Bíblia valida. Jó questionou Deus, mas no fim disse: meus ouvidos tinham ouvido falar de, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Use a dúvida para buscar mais profundamente. Leia livros como O Problema do Sofrimento, de C.S. Lewis, inspirado na Bíblia para crescer. Inclua testemunhos animados. Uma mãe que perdeu o filho e fundou um ministério de oração. Um viúvo que encontrou propósito em missões. Essas histórias mostram que a perda, sob a luz de Deus, gera frutos eternos. Finalmente, no desenvolvimento, lembre: superar não é esquecer, mas integrar a perda na sua história com Deus. Como Paulo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses 3:13. Avance com fé animada. Amigos, vimos que a perda, embora dolorosa, é paralela à graça de Deus que nos sustenta, consola e promete vida eterna. A palavra nos guia do choro à alegria, do luto à dança espiritual. Que esse vídeo anime sua fé e contribua para seu crescimento em Cristo. Para encerrar, um chamado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa. Comente abaixo sua experiência de perda e como Deus te ajudou, e se inscreva para mais conteúdos inspiradores. Lembre-se, você não está sozinho, Deus está com você. Até o próximo vídeo na Fé Animada. Deus abençoe.